Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula dando continuidade aí ao tema da cartografia. Nós vamos falar sobre dois temas, de forma bem rápida, resumida, o que são as escalas cartográficas e também nós vamos falar sobre os elementos do mapa. Dois assuntos importantes aí para mergulhar na cartografia depois do nosso sinal. Muito bem, queridos. Então vamos pensar aqui, tá? A escala cartográfica, primeira definição dela. A escala cartográfica, ela é indicada para mostrar uma razão matemática em termos de dimensão daquilo que é real e aquilo que está sendo representado em alguma representação cartográfica, seja um mapa, uma carta ou até mesmo uma planta. Então é importante você entender que os cartógrafos, para utilizar-se da cartografia, é necessário utilizar-se também da matemática para, através dessas razões, criar proporções de representação do espaço para aquilo que está sendo desenhado, ok? Então é importante a gente entender isso. Outra coisa, as escalas, elas podem ser definidas também como escalas pequenas, que são aquelas que permitem ter uma visão mais ampla do espaço, né? E ao mesmo tempo a gente tem aquelas escalas maiores, onde são indicadas para visualização de detalhes na representação. Então, por exemplo, uma escala numérica de 1 para 35 milhões de centímetros. A gente diz que ela é uma escala pequena, né? Porque ela está representando uma área gigantesca, mas com uma pobreza de detalhes. Então, o mapa mundi, por exemplo, é uma escala pequena. Já uma escala grande, é uma escala do tipo 1 para 100, 1 para 50 mil, é uma escala onde eu consigo, por exemplo, representar uma área menor, mas com uma riqueza de detalhes mais apurado. Então, eu consigo, por exemplo, numa escala de 1 para 10 mil, ter detalhes de um quarteirão, por exemplo, aí do seu bairro, ok? Então é importante a gente lembrar desses detalhes a respeito da escala cartográfica. O nosso segundo tema são os elementos do mapa. Eles são, na verdade, acessórios importantíssimos que vão ajudar a melhorar a linguagem e a leitura interpretativa de qualquer representação cartográfica. Então a gente diz que todo mapa, para ser completo, por exemplo, ele precisa basicamente expressar os 5 elementos do mapa. Então o primeiro é o título, onde ele vai trazer a identificação do mapa e a síntese das informações apresentadas. O número 2, por exemplo, onde nós temos as coordenadas geográficas, que nada mais são do que as representações da latitude. Vamos lembrar, né? Latitude é a distância em graus de um ponto até a linha do Equador, e também da longitude, que é a distância em graus de um ponto até o meridiano de Greenwich. Além disso, dentro ainda das coordenadas geográficas, a gente precisa ressaltar que elas permitem a localização de um ponto na superfície terrestre de forma mais precisa. Então vocês vão lembrar, né? 20 graus ao norte ou 20 graus ao sul, 15 graus a oeste do meridiano de Greenwich ou a leste do meridiano. Então as coordenadas elas vão ajudar a posicionar aquela representação dentro do espaço cartográfico. O número 3 é a nossa legenda. Sem a legenda a gente não consegue entender a simbologia daquilo que foi desenhado ou apresentado nesse mapa. Então a legenda ela apresenta as orientações para a interpretação das informações dadas pelo autor, ok? Então simbologia, cores, traços, linhas fazem parte desta legenda. O número 4, que é a escala, que nós estávamos conversando até aqui, né? A escala cartográfica, de novo, é a relação entre as dimensões da representação de um objeto à sua medida real. Lembre-se que as escalas elas podem ser divididas em duas, escalas numéricas ou as escalas gráficas. Dá um Google aí para pesquisar exatamente o que significa cada uma delas numa parte visual, que aí você vai entender melhor o que eu estou dizendo. E o último item
a Rosa dos Ventos, que é o ponto de referência indicado sempre, né, mostrando ali onde que está o norte daquele mapa, e a gente usa isso para a localização também dos pontos cardeais. Então, geralmente, a gente acredita que os cartógrafos, se eles forem extremamente precisos, ou se a imagem cartográfica que você está analisando for precisa e ela não trouxer a Rosa dos Ventos, indicando, portanto, qual é a direção do norte daquele mapa, a gente entende que o norte está direcionado na parte superior, ou seja, próximo ali ao título do nosso mapa, tá? Então é importante você dar uma olhada aí no seu material de apoio, nos seus livros, apostilas, e consultar exatamente aonde estão esses elementos, porque eles podem aparecer em qualquer questão aí do seu Enem, a fim de que você faça as leituras e as interpretações necessárias, beleza? Então, até a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Aquele abraço e bons estudos!